domingo, pastor, o senhor quer descansar? Não é isso, não. É porque as pessoas, é melhor para as pessoas, porque no outro dia, muitas vezes, a pessoa ainda tem que trabalhar para descansar o povo, tá bom, gente? Então, por isso, mas eu estava aqui, eu até mandei no grupo, ó, eu vou para casa, agora descansar um pouquinho, o dia todo, então, sexta-feira eu vim o dia todo, tá bom, meu irmão? É isso que aconteceu, né? Mas eu vou, a gente fechou a igreja, não relacionava assim, hoje é o domingo, graças a Deus. Quem achou a palavra? Acharam a palavra? Coloca a mão na palavra, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu peço, meu Deus, encarecidamente, que o Senhor ministre essa palavra ao meu coração e ao coração da tua igreja. Que o Senhor possa, meu Deus, falar comigo e falar também com todo o teu povo. Eu peço isso com todo o meu coração, que essa palavra, Senhor, ela possa ajudar a igreja e ajudar. Talvez não seja aquilo que queremos ouvir, mas é aquilo que nós precisamos ouvir. Então, que essa palavra vá de encontro, meu Deus, à alma, à necessidade da tua igreja. Eu te peço isso, Senhor, e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Eu quero falar aqui sobre uma família montada. Eu quero falar sobre, na verdade, o rei Josias. Mas para começar a gente falar sobre o rei Josias, nós precisamos primeiro começar da linhagem, da descendência desse Josias, começando com Ezequias. Ezequias era aquele homem que adoeceu, que Deus enviou o profeta até ele, dizendo para ele: Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque certamente você vai morrer. Então ele diz a Bíblia que Ezequias, ele colocou o rosto na parede e clamou, chorou, buscou muito o Senhor, e Deus então reverteu aquela sentença, reverteu a situação de Ezequias. Então disse Ezequias: então vou acrescentar anos de vida, vou ajudar você e vou combater os teus inimigos. Só que eu agora posso entender, quando eu olho para o filho que sucedeu o rei Ezequias, e o filho de Ezequias foi o Manassés, eu consigo entender o porquê que Deus chegou até Ezequias, dizendo para ele: coloca em ordem a tua casa. Porque o Manassés, que sucedeu o reinado de Ezequias depois da sua morte, ele foi um dos piores reis de Israel, de Judá. Um rei que cometeu atrocidades diante dos olhos do Senhor. Para você ter uma ideia, Ezequias ofereceu sacrifício humano a deuses estranhos, a Baal. Ele ofereceu seus filhos como sacrifício a Baal. Diz a Bíblia que ele matou inocentes. Diz a Bíblia que o templo que o Salomão construiu para Deus, ele profanou esse templo com idolatrias. O Ezequias fez tudo o que era mal aos olhos de Deus, a ponto da palavra dizer que os anjos, que quando eles se curvavam a deuses estranhos, eles se curvavam diante dos anjos do Senhor. Ou seja, os anjos de Deus, eu imagino, estavam admirados com a falta de reverência, com a idolatria, com o afastamento de Ezequias para com Deus da glória, o Deus Todo-Poderoso. Eu não sei o que aconteceu com Manassés, eu não sei o que aconteceu com Manassés. Eu sei que Manassés, ele fez tudo que era mal diante dos olhos de
Deus. Só que Manassés fez tão errado, fez tanto abominação diante dos olhos de Deus, que Deus levantou um rei da Síria para pelejar contra Manassés e vencer Judá, vencer Manassés por causa da sua profanação. Então diz a Bíblia que o rei da Síria capturou Manassés, acorrentou Manassés e pendurou o Manassés com gancho. Imagine a cena: Manassés pendurado com gancho pelo rei da Síria. E quando ele estava naquela situação, diz a Bíblia que ele clamou o Senhor da sua angústia, ele pediu perdão para Deus, ele desesperadamente, naquela situação de angústia, de sofrimento, ele se arrepende do que fez, ele se arrepende da profanação, ele busca com lágrimas o Senhor. E Deus, que é misericordioso, teve misericórdia para com ele e não deixou que ele morresse nas mãos do rei da Síria. Só que a tragédia já tinha sido causada, só que o problema já tinha sido causado. Diz a Bíblia que ele morreu, mas o seu filho chamado Amon começou a reinar em seu lugar, sucedeu o Manassés. E o seu filho chamado Amon cometeu as mesmas atrocidades que o seu pai tinha cometido. Por quê? Porque o seu pai tinha deixado um mau exemplo, porque o seu pai foi um espelho para ele. Veja, ele também cometeu abominação aos olhos de Deus. Por quê? Porque ele teve um mau exemplo. Por que ele cometeu abominação aos olhos de Deus? Porque o seu pai profanou o templo do Senhor. Porque o seu pai viveu uma vida na idolatria. Então você percebe que o pecado, ele destrói, que o pecado, ele acaba com a vida e com a família e com a descendência daquele que comete o pecado, a idolatria, a profanação do templo. Então veja bem o que acontece aqui. O Manassés, veja, ainda teve a oportunidade de se arrepender, mas o seu filho Amon, foi traído pelos seus servos, morto pelos seus servos, e não teve a mesma oportunidade do seu pai Manassés. Então quem passou a governar no lugar de Amon foi o seu filho chamado Josias. A Bíblia diz que Manassés começou a reinar quando ele tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade ele começa a reinar. O Amon começa a reinar com 22 anos de idade. E o Josias começa a reinar com 8 anos de idade. Quando ele tinha 8 anos de idade, ele começa a governar. Porém, o Josias, por ser muito pequeno, por ser muito jovem ainda, ele não tinha, felizmente, ele não tinha sido contaminado com a profanação do seu avô e do seu pai. Então se aproximou de Josias os profetas, os sacerdotes, e provavelmente eles devem ter orientado o Josias, devem ter ensinado o Josias, devem ter dado conselhos, aconselhado o Josias. Porém, o Josias tinha um coração que era voltado para Deus, mas ainda não tinha tido um encontro real com Deus, um encontro verdadeiro com Deus. Era um homem que estava sendo, um garoto que estava sendo bem aconselhado, que tinha ao seu redor pessoas boas, que estavam dando boas
nações e que provavelmente estava ensinando o caminho do Senhor. Então o que nós vamos ler é algo que eu e você vamos perceber o que pode destruir a ação do inimigo, a ação do pecado, o que pode destruir a maldição que vem de geração em geração. Veja, Manassés profanou o templo, o seu filho Amon profanou o templo, o seu filho Amon também fez o que era errado, mas o Josias, quando ele é bem orientado, ele começa a se voltar para Deus, se voltar para Deus. Então, quando você se volta para Deus, você percebe que o próprio Deus começa a desfazer todos os planos, todas as obras de Satanás que foi lançado contra a nossa vida. A Bíblia diz assim, igreja, presta bem atenção, 2 Reis, capítulo 22, assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Bascate. Fez ele o que era reto perante o que, igreja? O Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Isso é um resumo da vida, um resumo bem minúsculo da vida de Josias. A questão é que a Bíblia diz que ele foi filho de um homem que profanou o templo, de um homem idólatra, de um homem que adorava Baal, de um amor que adorava, sacrificava seus filhos a um Deus chamado Baal, que Deus não era. Mas ele não foi contaminado. Por quê? Porque a palavra de Deus livrou aquele jovem de ser contaminado com aquela profanação. Então eu aprendo que a palavra de Deus tem poder para mudar o coração do homem, tem poder para mudar a vida, o percurso do homem, o caminho do homem, tem poder para separar junta e medula, corpo e alma. Então a palavra de Deus é que mudou a vida daquele Josias, daquele garoto, daquela criança. Então, se a palavra de Deus mudou a vida daquele homem, daquele jovem, a palavra de Deus também é suficiente para mudar a sua vida. Em determinado momento, Josias ainda não tinha tido um conhecimento com Deus, uma profundidade de conhecimento de Deus. Ele não tinha tido ainda uma experiência com Deus, não. Mas diz a Bíblia que ele, igreja, vai reparar o tempo. Ele repara o tempo, diz assim: no 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azarias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Elquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas das portas ajuntaram do povo. Então presta atenção, o rei Josias pediu para o povo uma oferta, um tributo para a casa do Senhor. E quando eles arrecadaram aquele tributo para reformar a casa do Senhor, eles mandaram essa oferta, esse dinheiro, a um sacerdote chamado Elquias. E disse: Elquias, conte este dinheiro, contabilize esse dinheiro para a reforma da casa do Senhor. Pois eles foram contar, e lá na casa do Senhor, vamos pular para o verso 8, na casa do Senhor, estando ali
fazendo esse trabalho, contabilizando dinheiro para o pago da casa do Senhor, acontece uma coisa interessante. No verso 8 diz assim: então disse o sumo sacerdote Elquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Elquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu um relatório dizendo: teu servo contaram o dinheiro que se achou na casa e os entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu cargo a casa do Senhor. Relatou o que? Mas, presta atenção, o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Elquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Então, contabilizando o dinheiro para a reforma da casa do Senhor, eles encontraram o livro da lei. Que livro é esse da lei? Era a palavra de Deus. Era a palavra de Deus. E o Safã leu esse livro perante o rei Josias. E quando Safã lia esse livro perante o rei Josias, ele percebeu o erro que o teu povo, que o seu avô, que o seu pai e que o povo estava cometendo, tinha cometido diante dos olhos de Deus. O que ele fez? Diz a Bíblia então, no verso 11: tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Elquias, o sacerdote, e ao Icão, filho de Safã, e a Quibor, filho de Micaias, e a Safã, o escrivão, e o escrivão, e Azarias, servo do rei, dizendo: ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazer segundo tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Elquias, Aicão, Aquibor, Safã e Azarias foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Taquiva, filho de Arás, e lhe falaram, ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizem ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei males, presta atenção, eis que trareis o que? Males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, a todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocar a ira. Com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direi: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu, e te humilhou perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra esse lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgastes a tua veste, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te retirei a teus pais e
da atitude de Josias. E Deus então fala para Josias assim: olha, a minha ira se acendeu contra esse povo, porque esse povo se desviou de mim. A minha ira se acendeu contra esse povo, porque esse povo ofereceu sacrifícios, incenso a outros deuses. Porém, Josias, como você se humilhou, como você se lançou do coração a mim, confiou em mim, então eu não vou fazer isso, não vou destruir esse povo, não vou vir com a ira nos teus dias. Nos teus dias você vai ter paz, você vai ser sepultado em paz, porque eu te remi dos pecados dos teus pais. Então presta atenção, quando ele tem contato com a palavra de Deus, ele rasga o seu coração, ele se humilha diante da presença de Deus. Então quando ele se humilha diante da presença de Deus, então é porque a palavra tocou o coração dele. E quando ele se humilha diante da presença de Deus, então ele alcança do Senhor o favor, a graça, a misericórdia para ele e para o seu povo, enquanto ele vivia, enquanto ele estava vivo. Então o que eu quero que você perceba, igreja, é que a palavra de Deus, ela restaurou, ela quebrou a ira, ela destruiu a maldição que havia sobre aquele povo. Veja que a palavra de Deus pode destruir maldição, a palavra de Deus pode renovar, pode transformar a vida, pode mudar a sua sorte, porque a palavra de Deus é uma arma contra o inimigo, porque é por meio da palavra de Deus que você passa a confiar, é por meio da palavra de Deus que você passa a orar, é por meio da palavra de Deus que você passa a jejuar ao Deus da glória, ao Deus Todo-Poderoso. E ele foi salvo por quê? Porque ele deu ouvido à palavra. Ele deu ouvido à palavra. Ele deixou a palavra entrar no seu coração. Quando você deixa a palavra entrar no teu coração, então essa palavra, igreja, ela começa a destruir as ações do pecado, as ações do maligno, as ações do diabo contra a nossa vida. Veja, uma das teras, o amor, ele trouxe para aquele povo, igreja, destruição, maldição. Mas o Josias, ele quebra essa maldição nos seus dias. Por quê? Porque ele se voltou à palavra, porque ele se voltou a Deus, porque ele se humilhou diante da presença de Deus, porque ele chorou diante da presença de Deus, porque ele foi pedir orientação de Deus, como que ele deveria se comportar, como que ele deveria ser conduzido ou conduzir o seu reino, como que ele deveria agir. Ele não fez nada por impulso, ele não fez nada pela sua própria vontade, mas ele mostrou qual era a vontade de Deus. Então, o que eu e você temos que aprender aqui é andar por meio da vontade de Deus, é nos arrepender, é nos humilhar diante da presença de Deus, porque quando você se humilha diante da presença de Deus, você alcança do Senhor sua graça, sua misericórdia, a maldição cessa, a praga cessa. Deus devolve da nossa vida aquilo que tem nos atrapalhado, aquilo que tem nos impedido de ter uma comunhão mais profunda com Deus, de ter experiência com Deus. Busca isso, busca a palavra, busca amar a palavra, busca amar a Deus, busca servir o Senhor de todo o coração, de todo o seu coração. As más influências levaram o filho de Manassés a ter uma morte trágica. Os seus servos conspiraram contra ele e mataram ele. Josias, por ser muito
não tinha ainda sido manipulado pelas profanações do seu avô e do seu pai. Não tinha. Levaram até ele conhecimento da palavra, levaram até ele conhecimento de Deus. Então a vida dele, a Bíblia diz que ele teve paz, que ele morreu em paz, que de fato ele descansou no Senhor. Por quê? Porque ele teve uma vida perante a presença de Deus, porque ele teve uma vida de obediência ao Senhor. Está na hora da gente ter esse compromisso com Deus. Está na hora da gente viver uma vida de obediência a Deus, de obediência à palavra. Porque muitas vezes queremos milagre, queremos que cessem as pragas, mas não queremos ter compromisso com Deus. Mas não queremos ter uma vida de compromisso com Deus. Uma das é sacrificar os seus filhos para ter sabedoria, para ter riquezas, para ter uma boa colheita. Mas o que ele alcançou? Ele alcançou uma ambição, ele alcançou destruição, ele alcançou ser vencido pelos inimigos, pelo rei da Síria. Ele se enganou o tempo todo, porque a única coisa que ele estava conseguindo alcançar era a ira do Senhor. Sabe por quê? Porque o pecado, igreja, o pecado, ele vai produzir uma má colheita, ele vai produzir uma tragédia, ele vai destruir. O pecado destrói. O pecado contamina, como contaminou o seu filho Amon, e levou o seu filho Amon a ter uma morte trágica. Uma morte trágica. Mas o seu filho, o filho de Amon, Josias, teve a oportunidade de ter bons conselheiros do seu lado. E porque ele se apegou a essa oportunidade, qual foi o fim dele? O fim dele foi que Deus o remiu, que Deus deu paz nos seus dias, porque ele priorizou a palavra, porque ele priorizou a Deus, porque ele andou nos caminhos do Senhor, porque ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Você pode até ler depois os que sucederam ele, começaram a fazer errado. O que aconteceu? Colheram destruição, foram destruídos, passaram pelo espelho, passaram pela tribulação. Por quê? Porque fizeram o que era errado aos olhos de Deus. Fizeram o que era errado. Enquanto Josias servia a Deus, andava na presença de Deus, Deus foi favorável a ele, Deus foi benevolente a ele, Deus foi misericordioso com ele. Ande também no caminho do Senhor. Ame a palavra, ame a Cristo, ame andar com Deus. Tenha uma vida de obediência à palavra de Deus. Ter compromisso não é só ter, igreja, aquilo que Deus pode fazer, mas é ter também compromisso com Deus. Amém? Quem entende isso? Então você que entende isso, fica de pé, eu quero orar por você. Espírito Santo, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor tenha compaixão para conosco, para perdoar, meu Deus, os erros que temos cometido, Senhor, aqueles que consciente cometemos e aqueles que inconsciente também cometemos. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa as nossas falhas e nos ensina, meu Deus, a andar em obediência, meu Deus, à tua vontade, ao teu querer, à tua palavra, Senhor. Nos ensina, Deus. Senhor, queremos entregar nosso coração a Ti, entregar nossa vida ao Senhor. Oh Deus poderoso, Deus maravilhoso, venha, Senhor, tocar, meu Deus.
tu sair, rasga o coração e fale com Deus. consolo.